Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar. Amém. Irmãos e irmãs, estamos aqui essa história acerca de uma viagem missionária que o Paulo estava fazendo. Ora, sabe, irmão, irmã, todo aquele que está fazendo a vontade de Deus, todo aquele que está servindo a Deus, ele deve entender que precisa se colocar nas mãos de Deus, seguir a vontade de Deus, independente de qualquer coisa que aconteça. Nós muitas vezes somos tentados a qualquer problema que nos acontece, qualquer luta ou aflição que venha acontecer conosco, nós temos a tendência de achar que não estamos indo no caminho certo, quando não é assim. Quando você serve a Deus, você tem certeza de que está no caminho certo. Quando você serve a Deus e passa pelas aflições, você tem certeza que está no caminho certo. As aflições, elas virão, você servindo a Deus ou não. Eu te digo que é melhor passar pelas aflições, pelas lutas, enfrentar as batalhas, servindo a Deus, seguindo ao Senhor, cumprindo aquilo que Ele tem para nossas vidas, do que Ele fazendo qualquer outra coisa. Servir ao Senhor, passar pela luta por servir ao Senhor, tenha certeza que é muito melhor, muito mais proveitoso. E eu digo a você, que lá na frente você vai perceber que há uma grande recompensa para aquele que isso faz, para aquele que assim entende, que passa pela prova, passa pela luta, às vezes sofre, chora nas madrugadas, ora a Deus, busca ao Senhor, não sabe o porquê dos acontecimentos, não sabe o porquê das grandes lutas que passa, não sabe o porquê das aflições. Senhor, por que me sobreveio tudo isso? Não entende que aquele sofrimento que você passa momentaneamente, seja ele por militância das trevas ou até uma prova vinda da parte de Deus, tenha certeza, no final você vai ver ele revertido numa recompensa muito grande para a tua vida, por ver outra pessoa salva, por ver alguém salvo, alguém liberto, por ver alguém na presença de Deus, que é um resultado de tudo aquilo que você fez, ou de toda a amargura que você passou, de todo o sofrimento que você viveu. Precisamos entender algo. Para que você fosse salvo, para que cada um de nós fôssemos salvos, alguém precisou pagar o preço, alguém precisou sofrer. E você sabe quem sofreu para você hoje estar salvo? Quem foi? Jesus. Jesus pagou o preço, sofreu, foi pregado na cruz e padeceu todas as aflições, sem dever nada, e fazendo a vontade do Pai, até passar pelo sofrimento. Até ele passar pelo sofrimento, era também vontade de Deus. Às vezes, irmão e irmã, você passa por umas lutas, umas aflições, mas a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Vai passar pelas lutas e pelas provas. Não pode, irmão, não pode, irmã, você entender que o Evangelho aqui na terra vai ser um caminho de pétala de rosas, carregado única e exclusivamente de bênçãos. Vai haver lutas, vai haver momentos que serão difíceis, vai haver momentos que você vai se regozijar em Deus, mas tem momentos que também você vai
chorar, vai chegar a lamentar alguns acontecimentos, porque está nesse mundo, está na contramão do mundo. O mundo caminha para o abismo e você deu uma meia volta, fez o caminho contrário. E nessa viagem missionária que você faz aqui nessa terra, o rumo aos céus, tenha certeza, vitórias você vai ter. No entanto, vitórias, mas elas também virão seguidas de lutas, de militâncias. Mas irmão e irmã, regozije-se por passar pelas lutas, que elas são prova de que Deus é contigo. Você passa pela luta, mas a luta não te vence, você vence todas elas. Quando é que você perde a batalha? Quando você esmorece, baixa a cabeça e acha que é o fim, não vai seguir aquilo que Deus mandou, aquilo para que Deus te enviou, achando que é o fim da linha, achando que não é merecedor, ou achando que não está fazendo a vontade de Deus. E o diabo ele é mestre em fazer você enxergar dessa forma, achar que não está no caminho, não está na vontade de Deus, não está seguindo ou servindo ao Senhor. Tenha certeza, irmão e irmã, Deus te chamou, isso você sabe. Continua no caminho em que está, porque o Senhor é contigo. E tenha certeza, irmão, a prova passa, a luta vem, mas ela vai embora. A palavra de Deus permanece. Então você tem que ficar naquilo que permanece, naquela que permanece, que é o quê? A palavra de Deus. Então permaneça firme nessa palavra, porque você vai vencer. Entenda uma coisa: você quer ver a luta se levantar? Faça o bem. Quer ver a luta se levantar? Lute por aqueles que guerreie por aqueles que estão perdidos. A luta vai se levantar. Eu falei isso aqui no outro dia, e eu estou dizendo agora. Quer enfrentar as lutas? Guerreie por aquele que está perdido. Mas irmão e irmã, é guerrear mesmo, é interceder por aquele que está perdido, é interceder por aquele que está nas trevas. Entenda, você é luz de Deus. A luz de Deus está em você, a luz de Deus está na tua casa, porque você está na luz. Então não queira um comportamento parecido com o seu, daquele que está em trevas. Ora, se levantam contra você e dizem coisas a você terríveis, difíceis até de digerir, se dizem isso a você, é porque estão em trevas. Jesus, quando estava na cruz, ao ponto de morrer, ele disse, sendo escarnecido por todos aqueles, o que foi que ele falou? Ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não estão sabendo o que estão fazendo, ou seja, eles estão em trevas. Pois é, você tem que entender dessa forma, irmão e irmã, se tem missão da parte de Deus para a tua vida, se tem um trabalhar de Deus em você, você siga adiante, vá adiante, não hesite, não volte atrás, prossiga para o alvo, porque certamente Deus tem coisas tremendas para você. Lá no final, você pode passar pela luta, pelo sofrimento, mas lá no final você vai, como o apóstolo Paulo, dizer que combateu o bom combate, cumpriu a carreira que Deus estabeleceu para você. Guardando a fé, você recebe o prêmio, é a coroa que está proposta. E no grande dia, ouvir do Senhor, bem-vindo, bendito de meu Pai. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmão, o Paulo estava o Paulo estava numa missão, numa viagem missionária, e ele ia pregar o Evangelho em alguns lugares. Só que a Bíblia fala aqui, chama a atenção que o Espírito Santo impediu de pregar o Evangelho em um determinado lugar. Olha o que diz aqui o versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Deixa eu ler o versículo 6. Versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Peraí,
o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem a palavra, irmão, irmã, se Deus não permitiu que pregassem a palavra, porque não era ali o local que eles tinham que pregar. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Isso quer dizer que não adianta Deus enviar você para um determinado lugar, se você quer fazer a tua vontade, se você quer ir para outro. Não adianta o Senhor dizer, olha, você tem que ir para esse determinado lugar, tem que permanecer aqui, ou ir para adiante. Se você diz assim, não, eu quero fazer aqui, porque essa aqui é a minha vontade. Você vê, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, irmão, impediu de pregar a palavra na Ásia. Imagina só, depois diz o versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não há melhor coisa, irmão, irmã, do que você estar na vontade de Deus, de estar com o coração aberto para entender aquilo que Deus diz, aquilo que Deus te fala, estar com o teu coração aberto, para quê? Para seguir os passos que Jesus manda você dar. Você vê, eles tentaram ir para um lado, não puderam, tentaram ir para o outro lado, Deus não permitiu, até que no versículo 8 diz que, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha, irmão, olha o que o apóstolo Paulo conseguiu enxergar espiritualmente. Um varão que dizia, passa a Macedônia e nos ajuda. Olha o plano de Deus aí. Se eles tivessem ido para um outro lugar, teriam certamente se distraído naquele outro lugar, se distraído com outros caminhos e não fariam a vontade de Deus. E eles não ouviriam a voz do Espírito Santo. Deus tinha um plano em salvar uma determinada vida. E todo aquele que se põe nas mãos de Deus, à disposição do Espírito Santo, ele vai fazer aquilo que o Senhor manda. Ele vai fazer aquilo que o Senhor diz. Ora, eu quero ir para tal lugar. Não, não vá, você tem que ir para cá. Já pensou se ele começa a brigar com Deus? Não, Deus, mas para cá é melhor, eu tenho que ir, porque o meu espírito quer assim. E muitos fazem isso, dizendo que Deus o revelou, e que Deus mandou, foi o Senhor que mandou, quando Deus não mandou coisa alguma. Olha, Deus impediu de eles irem até o outro lugar, de pregar a palavra na Ásia, em outro lugar também, eles queriam ir na Ásia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Para quê? Para que eles permanecessem, descessem a Troade, para que Deus pudesse falar com Paulo. E na visão, o que aconteceu? O Paulo ouviu que um varão dizia, desçam para Macedônia e ajuda-nos. Você vê, um homem disse assim, desce para Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Um homem falou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Sem dúvida, a ajuda não era só para ele. Ele não disse, desça para Macedônia e ajuda-me. Não, ajuda-nos. Deixa eu te dizer, irmão, quando Deus, ele entra na vida de alguém, não é para salvar só aquele alguém, ele salva toda a casa, ele salva toda a família. Aquele que pede socorro, ele pede socorro por toda a família, ele pede ajuda por toda a família, ele roga ao Senhor, ele clama ao Senhor, não é por si só, aquele socorro se estende a toda a casa, e quando Deus chega para salvar, ele quer salvar a família inteira, ele quer salvar toda a casa. Então, irmão, irmã, quando você faz por alguém, quando você anuncia a palavra a alguém,
você está não só resgatando aquele alguém, mas resgatando também toda a casa daquela pessoa. Porque começa por um, Deus trabalha em um, e depois o trabalhar de Deus se estende para todos, para toda a casa. É necessário que tanto aquele que anuncia a palavra, ou aquele que recebe naquela casa, não desista. Vi uma moça que a Bíblia diz que ela era possessa de um espírito adivinhador, um espírito de adivinhação, e dava grande lucro aos seus senhores. Irmão, era uma moça que diziam que ela tinha um dom, falavam que aquela mulher tinha um dom, mas na verdade a Bíblia revela que ela era possessa de um espírito, e aquele espírito, ele trabalhava não para ela, mas para alguns homens que obrigavam aquela mulher a adivinhar, para dar lucro a eles. Imagine, irmão, que prisão! Era possessa de um espírito, ainda era obrigada a dar lucro a aquelas pessoas que não tinham nada a ver com ela. Quer dizer, era uma escrava. Não era um dom, era uma possessão. Aqui a Bíblia está dizendo. Ela seguia Paulo, seguia aqueles homens que estavam na viagem missionária, e dizia assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Várias vezes repetiu isso, várias vezes. Irmão, que mal havia nisso? Qual o problema com isso? O que existia de problema nisso? Só que incomodou Paulo. Às vezes tem coisas que parecem bobas. Isso aí não tem nada a ver, que bobagem. Isso aí é algo comum, é algo natural. Irmão, se constrange o teu espírito, se incomoda você, tenha certeza, algo estranho existe. Há algo estranho aí. O Paulo se incomodou, se aborreceu, tanto que a mulher não estava dizendo nada demais, estava dizendo, vamos dizer, o que realmente existia, o que acontecia realmente, servo do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho da salvação. Mas por que incomodou Paulo? Incomodou Paulo porque aquilo não vinha de Deus. Às vezes, irmãos, irmãs, tem coisas que parecem que são de Deus, mas não são. Às vezes tem palavras que são levadas a você, anunciadas a você, elogios que são feitos, que não são de Deus. Às vezes tem pessoas que chegam com palavras bonitas para você, que dão tapinha no teu ombro, e te chamam de amigo, de irmão, e que nada de Deus tem. A ideia é tirar do foco da presença do Senhor. Qual era o objetivo dessa mulher, falando o tempo todo isso? Será que era ser aceita por aqueles homens, no meio deles? Que obra é que ela queria fazer ali? O que é que ela queria fazer no meio daqueles homens? Que mal ela queria, sem dúvida, plantar no meio daqueles homens? Será que aquele espírito não queria infiltrar-se para atrapalhar de alguma forma? Clarinha, fica quieta. Não botar os esparadrapo na sua boca, não? Será que aquele espírito não queria atrapalhar ali a missão do Paulo e daqueles que com ele estavam de alguma forma? Olha, Paulo se incomodou, virou para aquela mulher e disse assim: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Na mesma hora ele saiu. Como é que ele sabe que saiu? Sem dúvida aquela mulher voltou assim. Ela estava possessa de um espírito. Irmão, eu já vi casos da pessoa estar na igreja. Eu já atendi um caso de que uma moça assistiu o culto todo
possessa por um espírito. Depois do culto, quando eu fui atender a pessoa, a moça, ela estava possessa de um espírito. Trocava o nome de todo mundo. Chamava a mãe com um nome, a irmã por outro, o marido de outro nome. Estava parecendo criança. Dizendo, ela teve amnésia, se esqueceu de tudo. Eu disse, não, isso aí não é. Ela não está com problema de amnésia. Porque não é só filha que está aí, isso é um espírito. Irmão, na hora da oração, aquele espírito saiu. E a moça voltou assim. Você vê, aquele espírito escondeu-se, camuflou-se, ficou ali, convivendo com aquela família. Você vê, é o que está acontecendo aqui. Essa mulher vivia o tempo todo possessa por um espírito, sendo aliciada por aqueles homens, trazendo lucro para eles. Ora, se a Bíblia diz que trazia lucro a seus senhores, é porque trazia. Deviam fazer fila para que aquela mulher adivinhasse, sabe-se lá o que. A Bíblia diz que era um espírito adivinhador. Quando Paulo orou, aquele espírito saiu. Por que saiu? Porque aquele espírito não era de Deus. E tudo aquilo que não é de Deus, quando nós oramos, ele sai. Por quê? A arma que o Paulo usou foi qual? O nome de Jesus, ao qual todo joelho tem que se dobrar. Todo espírito tem que se submeter ao nome de Jesus. E esse espírito se submeteu, saiu. Isso trouxe um problema para o Paulo e os que com ele estavam. Foram presos. Os homens souberam disso e se aborreceram. Por quê? Porque perderam o lucro. Sabe, irmão e irmã, preste atenção, o Evangelho vai incomodar. O Evangelho vai incomodar aquele que não é de Deus. Por que a pessoa tem raiva do Evangelho? Por que a pessoa se incomoda com a palavra de Deus? Por que a palavra assim? Por que as pessoas, tem gente que se incomoda com a palavra de Deus? Porque sabe que a pessoa se incomoda com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela liberta alguém. E a palavra de Deus se incomoda mesmo. Aquele espírito que está ali perturbando, fustigando, ele tem que sair. Por quê? Porque é o nome de Jesus. E o Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar. E quando você dá ordem no nome dele, qualquer que seja o espírito, ele tem que se retirar. Ele tem a obrigação de se retirar, porque ele não suporta. Porque o nome de Jesus é uma força muito maior do que ele. E por essa razão, não tem nenhum espírito que resista ao nome de Jesus. A Bíblia diz que na mesma hora saiu. No mesmo instante, na hora que o Paulo mandou, o espírito foi embora. Sabe, irmão e irmã, é aqui que muita gente tropeça e que muita gente desiste daquilo que Deus tem na Bíblia. No versículo 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Sabe, irmão, olha o que eles disseram: nós somos romanos, e esses homens, sendo judeus, eles vêm com os costumes que nós não podemos aceitar. Esse é o verdadeiro preconceito. Esse é o verdadeiro preconceito. Será que não dá para aceitar, libertar aquela moça de um espírito maligno? Aquela moça estava possessa e foi liberta. Eles não atentaram para isso. Eles disseram que eles, sendo judeus, estavam introduzindo costumes que não era lícito para eles, porque eram romanos. Sabe, irmão,
O romano não precisa se libertar? Aquela moça não precisava se libertar? Será que agora libertar alguém é costume? É costume judeu? Ou é costume evangélico? Não, curar, libertar uma pessoa é uma prática evangélica. A minha religião não permite. Meu irmão, não permite a pessoa ser curada? Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa: Jesus cura só evangélico? A pessoa não quer perguntar. Jesus cura só evangélico? Não. Jesus cura qualquer um que se aproxime dele, que se chegue a ele, que clame, que peça, que rogue até ele. E Jesus salva e liberta qualquer um que a ele clamar. Esse homem aqui na Macedônia, que a gente nem até então sabe quem é, mas clamou, e você vê, atender o desejo, atender o chamado do Senhor para salvar alguém, desencadeia uma série de acontecimentos benditos. Não é só uma pessoa que é salva, que é liberta, são várias outras. Você aceita Jesus? Quando você aceita Jesus, muitos da tua casa são libertos. Amém. Quando você aceita Jesus, tenha certeza, muitos da tua casa virão pelo mesmo caminho. Por quê? Porque vão ver o operar de Deus em você. Se a cura e a libertação é coisa só de evangélico, tanta gente que não é evangélico é curado, não seria curado. E como tantas pessoas que são até de outras religiões, quando vêm à igreja são curadas, quando vão até Jesus são libertas. E às vezes a pessoa nem se decide por Cristo, mas Jesus honra a fé de todo aquele que se aproxima dele. Agora tenha certeza, depois é um trabalhar de Deus, e a pessoa vai conhecer a verdade. Mas a princípio, tantas pessoas que são curadas, nem evangélicas nem cristãs são. Quer dizer, não podia libertar aquela moça por ela ser romana. Olha que desculpa mais esfarrapada daqueles homens. Nós somos romanos e eles introduziram aqui doutrinas, costumes que não nos convém. Versículo 22: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Olha, foram levadas as autoridades, a multidão se juntou contra ele, voltou-se contra eles. Paulo e Silas, pegaram Paulo e Silas, levaram as autoridades e denunciaram, achavam que ele estava fazendo algo ruim, prejudicando ali a população. O que foi que fizeram? Bateram neles com varas, deram açoites, abriram vergões nas costas, machucaram-os e depois jogaram na prisão. Aí o Paulo pode perguntar: foi para isso que eu vim à Macedônia? O Silas podia perguntar: foi para isso que nós viemos à Macedônia? Você pode perguntar: foi para isso que eu me converti? Para passar por essas lutas? Foi para isso que eu me converti, que aceitei Jesus? Para ser desprezado pelos meus? Para fazer o bem e se levantarem contra mim? Foi para isso que eu me converti? É para isso que eu estou indo na igreja? É para sofrer? Sabe, irmão, você tem que encarar com a visão de Deus.
Se você está sendo injustiçado, está servindo a Deus, está sendo injustiçado. Se você está servindo a Deus e estão se levantando contra você, estão fazendo tantas e tantas contra a tua vida, intentando contra a tua vida, preparando ciladas contra você, julgando você, te acusando, e você só está fazendo bem, irmão, irmã, tenha certeza que o trabalhar de Deus é tremendo na tua vida, e o trabalhar de Deus através da tua vida, da vida de outros, vai ser grande, vai ser tremendo, e você ainda vai glorificar muito ao Senhor, ainda vai rir dos acontecimentos ruins, e você vai entender que houve um propósito para passar por todo aquele caminho espinhoso, todo aquele caminho de dificuldade. O Paulo e o Silas agora, depois de apanhar, ainda foram para a prisão, e o carcereiro recebeu ordem, os colocou, olha onde o carcereiro os pôs, versículo 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Irmão, cárcere interior, eu imagino que é o mais seguro de todos, que o cárcere, a prisão já é no interior, já é dentro de alguma coisa. Eu imagino que era no fundo, lá dentro das masmorras, lá onde ficavam os presos mais perigosos. Eu imagino isso, trancou lá embaixo, lá no fundo, lá onde eles não poderiam sair, ainda prendeu os pés no tronco. Imagina, olha a maldade desse carcereiro, olha o que esse carcereiro fez, olha como esse camarada foi ruim, como esse homem foi ruim com eles. Aquele homem fez tanto mal àqueles pobres homens que não tinham feito nada contra ninguém, eles apenas tinham anunciado o Evangelho, tinham pregado o Evangelho, só isso. E que crime havia nisso? Ou seja, eles não tinham feito nada, eles não tinham feito nada, apenas libertado uma mulher que estava possessa de um espírito. Agora presos, com o pé preso no tronco. É aqui que muita gente perde a visão e se perde no caminho. Muita gente com o pé no tronco, no cárcere interior, sofrendo. Muita gente aqui se desespera, blasfema, reclama, começa a achar que Deus abandonou. O que é que tem de agradável em ser colocado no cárcere interior? Me fala. O que é que há de bom nisso? O que é que tem de felicidade em a pessoa ser colocada na prisão, depois de apanhar, ser lançado na prisão, ainda prender o pé no tronco? É motivo de quê? De alegria? É motivo de choro, de lamento, de aborrecimento, de questionamento. Passar por lutas, por provas, passar pelo sofrimento é motivo de alegria? É bom? Você fica feliz, sorrindo o tempo todo, alegre. Ah, Senhor, que maravilha, eu estou passando por tanta luta, tanta prova. Oh, glória a Deus, isso é bom demais. Que coisa maravilhosa é passar pelo sofrimento, que coisa maravilhosa é receber açoites, que coisa maravilhosa é receber palavras ruins, amargas, palavras caluniadoras, palavras de destruição, palavras de maldição. É uma coisa maravilhosa, é delicioso, né? É ótimo isso, é bom, todo mundo gosta, fica todo mundo sorrindo. Não, qualquer pessoa fica triste, fica amargurado, fica infeliz, às vezes nem orar quer, que dirá cantar louvores.
Irmão, me fala com sinceridade, alguém aqui gosta de cantar? De louvar a Deus? Não estou dizendo se você sabe cantar. Para você, para Deus, o seu louvor é perfeito, seja você afinado ou não. Mas quando você abre a tua boca em louvor a Deus, Deus aceita o teu louvor. Amém? Escuta, irmão, quem gosta aqui de louvar o Senhor, de adorar a Deus, pode levantar a mão com toda alegria, abrir a boca, soltar a voz para adorar o Senhor. Quem gosta, diga amém. Amém. Todo mundo gosta. Você faz isso em sua casa? Sim. Sim ou não? Sim. Experimenta fazer isso quando estiver triste, passando pela prova, recebeu notícia triste, está amargurado, se levantaram contra você, te fizeram tantas, o diabo investiu pesado contra a tua vida, se levantaram contra você, te deixaram muito triste. Tenta cantar. Alguém aqui consegue? Canta chorando, né? Irmão, quem consegue fazer isso? Chamado sacrifício de louvor. Experimenta com o coração amargurado cantar, entoar louvores ao Senhor. É diferente quando você está feliz da vida, no teu trabalho, na tua casa, fazendo a dona de casa fazendo a tarefa de casa, fazendo o almoço, cuidando da casa ou lavando a roupa, aleluia, glória a Deus, cantando, entoando louvores, dizendo que Deus é bom. Diferente. Agora, quando estiver triste, o marido brigou, o filho rebelde, respondeu mal, xingou até a mãe, a própria mãe, no caso é a pessoa que em questão aqui, recebeu palavras assim amargas, recebeu palavras de desprezo, que acontecimentos ruins vieram, você está triste, chateado da vida, aborrecida, você consegue cantar? Está pagando por aquilo que não fez, está sofrendo quando não deve, você consegue cantar? Consegue adorar a Deus? Consegue dizer aleluia, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso? Não, irmão, sabe o que é que fazemos? Olha aí, está vendo? Não sei por que isso, tanto sofrimento na minha vida, que eu estou passando, estou servindo a Deus e estou passando por essas lutas, aí, parece que Deus me abandonou. O discurso é esse. Eu quero ver alguém cantar quando a vontade é de chorar, quando se está indignado, quando se está aborrecido, mas nós não sabemos que se fizermos isso, é uma arma poderosa contra as forças das trevas e podemos reverter situações dificílimas, diria até impossíveis, se fizermos isso, cantarmos, louvarmos em meio à nossa tristeza. Alguma coisa lhe tira o sono, preocupações lhe tiraram o sono, revoltas, desespero. Irmão, se tranca no quarto, começa a louvar a Deus, deixa a lágrima cair, chora e canta, vai chorando e louvando a Deus. O aborrecimento vem, a revolta vem, Deus me abandonou, Deus me abandonou, ai, eu te adoro por tudo que o Senhor é na minha vida, vai, inventa até uma música, mas louva, irmão, louva, canta aquelas que você sabe, aquelas que você não sabe, se não sabe a letra, canta lá, 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 que Deus entende. O louvor vem do coração. Esqueceu a letra, põe outra letra, faz uma letra na hora, mas continua cantando, continua louvando, continua adorando, glorificando, bendizendo o nome dele.
Irmão, irmã, tenha certeza, o poder de Deus se manifestará. A mão de Deus vai manifestar-se de uma maneira sobrenatural e vai surpreender você. Você vai ver no outro dia a solução vindo, o perdão chegando, o alívio, a tranquilidade, a certeza de que tudo vai se resolver na tua vida. O homem prendeu os pés no cárcere. Você me responde algo com sinceridade? Você tem vontade de orar por aqueles que te perseguem? Fala sério. Aqueles que fazem mal à tua família? Aquele que te feriu? Tem vontade de orar? Irmã está sendo sincera ali, ó, e fazendo assim. Tem vontade de orar? A vontade de dizer o quê? Miserável, infeliz, como é que faz uma coisa dessa? Sabe qual era a fala imaginável do Paulo e do Silas? Magistrados infelizes, pretores sem escrúpulos, a gente não fez nada demais para estar aqui apanhando. Eles vão ver só, vão pagar caro. Não quero nem dizer o que eu desejo para eles, para ele, esse carcereiro miserável, infeliz. Faz isso não, irmão. Faz isso não, irmão. Você não sabe quem pode vir a ser aquele carcereiro. Pode ser alguém que vai ser salvo pela palavra da tua boca e que vai ser grande bênção na tua vida e para o reino de Deus. Em vez de amaldiçoarem o carcereiro, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores. Que horas? Versículo 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Quem sabe você não é uma crente ou um crente, que todo mundo sabe a tua luta, sabe os problemas sérios que você enfrenta, sabe as perseguições que se levantam contra você, mas quando vem você, quando olham para você, só te vem assim, Bíblia na mão, sorriso no rosto, uma palavra abençoadora nos lábios, sempre glorificando a Deus. Depois talvez de muita perseguição, de muita luta, de muito problema dentro de casa, de muito conflito, o que a vizinhança ouve, depois de muito sofrimento da pessoa, o que a vizinhança ouve, são os louvores que esse servo ou essa serva de Deus entoa. E aí dizem, como é que pode essa mulher sofrer tanto e ainda conseguir cantar, louvar, adorar e ir para a igreja feliz da vida, glorificando a Deus, ainda abençoar muita gente? Irmão, irmã, você não sabe, aquele que te feriu, um dia, pode ser aquele que vai cuidar das suas feridas. Aquele que foi teu algoz, pode ser aquele que vai te acalentar. Aquele que não prestava para você, um dia pode ser grande bênção na tua vida. Aquele que um dia você tentou apedrejar,
pode ser alguém usado por Deus para te ajudar. Ou aquele que te apedrejou, um dia vai precisar de você. Tenho certeza que isso acontece. O carcereiro tratou Paulo e Silas da pior maneira possível. Mas meia-noite eles não se deram por vencidos. Não se aborreceram nem amaldiçoaram ninguém. Meia-noite. Irmão, olha que hora para cantar, para orar. Meia-noite. Irmão, se o sono fugiu, vou te dar um conselho. Não fica mergulhado nas suas preocupações. Começa, está sem sono? Começa a orar. Começa a louvar a Deus. Começa a buscar a presença dEle. Que uma obra tremenda Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na vida de muita gente. À meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Quem são esses dois aí? Os homens que chegaram aí recentemente estão aí cantando até agora. Apanharam, ouvi dizer que apanharam, estão lá no cárcere interior, com o pé no tronco, eu ouvi dizer. Ainda estão cantando. Está sofrendo, está cantando. Está chorando, está glorificando a Deus. Está orando e buscando a presença do Senhor. 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Agora, Paulo e Silas estavam o quê? Livres. Deus os libertou através da oração e do louvor. Agora eles podiam, fugir dali, fugir dos inimigos, cair fora daquele lugar terrível. Amém? Amém? Não é amém não, gente. Não é para eles fugirem dali. Você não vai fugir do lugar onde Deus mostrou o seu poder na tua vida. Você vai ficar ali para mostrar quanto Deus é contigo. É ali no lugar de sofrimento que você vai mostrar que Deus te honra. Muitos terão que contemplar a vitória do Senhor na tua vida. Qualquer pessoa que tivesse recebido essa bênção, entre aspas, tinha caído fora, tinha corrido. Paulo e Silas ficaram. Agora o Paulo dominou a situação. Paulo agora dominou o problema. O problema já não o subjugava. Ele subjugou o problema. E transformou a perseguição em bênção. Transformou o problema em bênção. Transformou a perseguição em solução na vida de alguém. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Irmão, quem não já disse isso? Aquele que te fez o mal. Tomara que se arrepende, ainda vou rir. Quer que se dê mal, tem que morrer esse feliz, num acidente feio. Tem que ter a cabeça cortada, os miolos tudo esmigalhado da rua, ainda vou rir. Se tu vês um ladrão e se compras nele, está vendo o diabo matando, roubando e destruindo e está achando bom? Não, irmão, nem o seu pior inimigo na terra merece isso. Olha, quantos não já desejou o mal no trânsito, como tomou uma fechada, que se arruma todo para o trabalho, passa alguém no carro,
no coletivo, sujou dos pés à cabeça, tomara que bata no poste, que rebente a cabeça. Quem não já disse isso? Quem não já falou isso? Infeliz, tem que morrer. Quem não já disse isso? Olha, irmão, o carcereiro ia se suicidar, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Sabe, irmão, qualquer um, tenha certeza que ia fazer. Se mata mesmo, infeliz. Deixa, se mata mesmo, miserável. Tem que morrer mesmo. Deixa, vai se matar. Ah, o diabo venceu. Essa é a fala. Mas olha o que o Paulo fez. O homem que tinha prendido os pés do tronco, tinha lançado eles do cárcere interior. Sem dúvida tinha sido rude com eles. Olha, 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Como é que o homem consegue fazer isso? Deixa esse infeliz se arrebentar. Não, irmão, aquele que é de Deus não age dessa forma. Aquele que é de Deus deseja o bem, mesmo quando lhe fizeram o mal. Isso é ser de Deus. Isso é vencer as trevas. Isso é vencer o diabo. Isso é vencer uma guerra. 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Como é que ele sabia que tinha que ser salvo? Através de Paulo e Silas. Irmão, com o acontecimento daquele só podia ser de Deus. Um evento tremendo daquele só podia vir do Senhor. Você vê, aqueles que ele tanto maltratou, ele agora estava pedindo ajuda para ser salvo. Olha como a coisa muda, como o jogo vira. O homem desceu, entrou no cárcere todo trêmulo, pediu luz. Estava em trevas, né? Porque quem pede luz está em trevas. Pediu luz, entrou todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e disse assim: senhores, os trouxe para fora e disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Você vê que ele agora, ele mesmo tinha posto no cárcere, ele os tirou de lá, tinha posto no cárcere, os tirou de lá agora. Ainda disse: o que eu tenho que fazer para que seja salvo? Sabe o que me ocorre, irmão, irmã? Alguém na Macedônia clamou a Deus, e o Paulo foi avisado. Quem teria sido? Tenho certeza que o homem que orou, eu tenho quase que certeza que foi esse carcereiro, que foi esse homem aqui que clamou pela salvação. Ajuda-nos, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Olha o homem sendo ajudado agora. A resposta do Paulo e Silas. 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Olha a promessa se estendendo para a casa, para a família. Você vê, irmão e irmã, o trabalho de Paulo era salvar através da pregação do Evangelho. E ele não podia fazer diferente. Você tem que pregar até para aquele teu inimigo, até para aquele que se levanta contra você, até aquele que fala mal de você, até aquele que te deseja o mal. Quando ele cair doente, você vai lá e prega para ele. Ainda oferece para o pastor ir lá. Irmão, tem que estar disposto a fazer isso. 32. E de pregar a palavra de Deus e a todos os da sua casa. 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Olha que coisa linda. Aquele que ajudou a prender, agora tirou da prisão e lavou as feridas, cuidou deles. Depois, a seguir, foi ele batizado e todos os seus.
Irmão, olha o trabalho. A Lídia foi salva, se converteu. A jovem possessa foi liberta. E o carcereiro e toda a família batizada. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa de se ver. Olha que coisa tremenda o agir de Deus. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Você vê o desfecho da história? Irmão, vou te dizer uma coisa: você não vai morrer porque passa pelo sofrimento. Você não vai morrer por estar passando por uns momentos de tristeza. Você não vai morrer por causa das perseguições. E nem precisa matar aqueles que se dizem seus inimigos. Quer fazer a grande diferença? Você já pensa na vida daqueles que te perseguem. Irmão e irmã, pode haver um plano de Deus, um projeto de Deus em tua vida para beneficiar aquele que mais te detesta, que mais te persegue. Pode ser grandemente beneficiado por você e pode se tornar um dia um grande amigo teu e uma pessoa salva pelo poder de Deus através da tua vida, através das tuas orações. Irmão, ora por aqueles que estão te fazendo mal, que te perseguem. Clama a Deus pela vida deles e diz: Deus, não deixa se perder, não deixa que se percam. E você vai ver que recompensa maravilhosa você vai ter. Os homens que estavam presos, encarcerados, podiam estar tristes, eles tinham tudo para estar angustiados, amargurados, aborrecidos, maldizendo, amaldiçoando. Não. No desfecho de tudo, aquele homem que tinha sido o carcereiro estava com eles na sua própria casa, fazendo o quê? Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Estava num banquete na casa do carcereiro. Até então, até a meia-noite, estavam presos. Olha, a importância de você louvar a Deus no meio da tristeza, mesmo no meio da tristeza e da angústia. Orar e louvar ao Senhor. Dispôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Aquele homem que era para ser até amaldiçoado pelo Paulo e Silas, virou amigo e era grato pelo resto da vida. Estava agora feliz por causa do Paulo e Silas que ele mesmo prendeu. Olha como o mundo dá voltas, irmão. Olha como o mundo dá voltas. Aquele que tem se afastado da tua vida, revoltado com você, que tentou te destruir, que te entristeceu muito, pode voltar depois, te pedindo perdão, pedindo a tua ajuda, e você ser grande bênção na vida dessa pessoa, e essa pessoa se alegrar por você. Você não sabe das voltas que o mundo dá, você não sabe no que Deus pode fazer. Deus é grande, Ele tem o poder de todas as coisas, e tenha certeza, toda pessoa tem suas qualidades, e há plano de Deus na vida de todos, de todas as pessoas. Agora, tem uns que não vão deixar cumprir, infelizmente. É nesse momento que entra a oração do justo, que entra a oração do Paulo e do Silas. O carcereiro não estava nem imaginando que era ele, que eram aqueles homens que iam ajudá-lo. O carcereiro não estava nem imaginando isso, e estava ali. Ele prendeu os homens que vieram em resposta ao seu clamor. Irmão e irmã, não é hora de murmurar, não é hora de se desesperar, não é hora de se entristecer.
não é hora de viver amargurado. O que quer que tenha acontecido, o que quer que tenha ocorrido, qualquer o mal que tenha vindo sobre a tua vida, que tenha lançado sobre você, qualquer que seja a palavra que tenham lançado sobre a tua vida, que te entristeceu, que era para tirar você do foco, da presença de Deus, o que quer que tenham feito contra a tua vida, quem quer que seja, irmão e irmã, enfileira todos esses e começa a orar por eles, começa a louvar, a glorificar a Deus na meia-noite. Você vai ver o terremoto, o ribuliço que Deus vai fazer. Vem todos para a tua mão e você vai fazer o que? Abençoar cada um deles. Abençoar cada vida. Sabe por que razão? Porque você é de Deus e é assim que age todo aquele que é de Deus, todo aquele que Deus serve. Vamos ser de Deus, vamos agir como o Senhor agiria se estivesse no nosso lugar. Ele é o nosso maior exemplo, é dele que provém todas as coisas boas. Então sigam, porque tenha certeza, você vai ser feliz de verdade quando você começar a agir segundo a vontade de Deus.